Estamos aqui em mais um episódio do ASP Talks. Dr. Meyer, aqui quando eu cheguei logo no começo, primeira vez me deram uma ordem aqui, uma regra, que eu não podia falar bom dia, não podia falar boa tarde, não podia, tem que ser atemporal, porque o É podcast verdade. ele é ouvido a qualquer hora. Então eu inverti a lógica para a gente não ter erro. Falo Hum. bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite. E eu corro muito cedo, faço esporte bem cedinho e ouço podcast nessa hora. Então eu também falo um boa madrugada, porque às vezes tem gente que Hum. tá por aí fazendo esporte, ouvindo o podcast, ou acorda mais cedo para ir trabalhar. Bom, hoje estamos aqui com o Dr. Antônio Correa Meyer. Para quem não precisa, é um currículo tão extenso, foi presidente aqui da nossa casa, foi secretário de Justiça, é um advogado atuante há mais de 50 anos, e acho que para o jovem que às vezes ouve, né, Machado e Meyer, que acha que isso é um nome, aqui está o Dr. Meyer em carne e osso, e acho que hoje é importante exemplos em carne e osso no mundo que a gente fica, principalmente os jovens, ficam olhando, buscando exemplos no mundo digital e etéreo. Então está aqui um exemplo de um advogado com história em carne e osso. Espero que os jovens, principalmente aqui, aproveitem. Doutor Meyer, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Leonardo. É sempre um grande prazer estar com vocês aqui. Eu tenho uma admiração e uma estima pela Associação dos Advogados muito especial, né? Ela marcou uma fase importantíssima da minha vida. E é com muito carinho que eu me dirijo aqui aos jovens advogados, Muito bem. né? É isso aí, doutor Meyer. Eu acho que isso é interessante até porque hoje acho que nós vivemos aqui uma fase que o mundo está mudando, principalmente no campo profissional, e a advocacia, obviamente, está vivendo um momento desafiador e que estamos vendo novas formas, né, de atuação, o que vai ser da advocacia. E aí eu queria voltar no tempo, mais de 50 anos, que o senhor vivia uma época de os advogados basicamente só advogavam sozinhos, né? Era a existência de grandes bancas não era o mais comum, né? Acho que a gente vinha numa fase de começo de estruturação. Como é que lá atrás os senhores, seus sócios enxergam isso e passam a montar um escritório que vira um dos maiores escritórios do país, que vira essa ideia até de um escritório com uma forma de pensar como uma empresa, né, com profissionalismo, com atuação internacional. Queria ouvir um pouco voltando no tempo, porque eu acho que é importante, às vezes a gente Bom, consegue fazer um paralelo para hoje aqui. então vamos voltar para a década de 70. A década de 70, o Brasil vivia um momento muito positivo economicamente. O Brasil era um milagre econômico, crescia a mais de 7% ao ano, ah, mas a advocacia ainda era dominada por grandes escritórios, não grandes empresas, grandes escritórios. Eu quero me referir a nomes, a Nomes, grandes pessoas, nomes, exato. a advogados ou que tinham sido juízes ou que tinham sido ministros, e que estavam advogando, ou que sempre foram advogados, ou que eram professores de direito. Eram bancas de advocacia que se formavam em torno de um grande nome, né? Não havia ainda, com a ideia de você formar um escritório com muitos advogados. Essa ideia veio trazida pelo Pinheiro Neto, da Inglaterra, depois da guerra, mas já existia também escritórios no Rio de Janeiro que eram grandes. Existiam alguns escritórios, um ou dois, não mais do que isso, que tinham mais do que 10 advogados naquela ocasião. E nós percebíamos que os escritórios que eram construídos em torno de grandes nomes, eles tinham a vida limitada ao prestígio dessa figura, né? Esse professor ou esse grande jurista. Mas elas não evoluíam, não geravam novos valores.
E a ideia que vinha de fora, principalmente dos Estados Unidos, da Inglaterra, era a ideia de escritórios maiores, que atendiam às necessidades de empresas, não de pessoas, nem de grandes famílias muito ricas, como era a economia brasileira, era muito baseada Nas no famílias, agronegócio exato. naquela ocasião. Então, eram poucas as grandes famílias ricas, a indústria ainda era pequena, estava crescendo. Mas já surgiam as grandes empresas, já havia interesse de investidores estrangeiros no Brasil. E aí, a minha primeira experiência no escritório assim foi no escritório do Pinheiro Neto e Gomes de Souza, aqui na rua Boa Boa Vista, Vista, né? 254. Exatamente. E lá eu comecei como estagiário, como estudante, ainda no. Eu estava em 66, eu estava no final do segundo ano da faculdade. E minha função era fazer tudo, né? Não era servir café ainda, mas Mas se precisasse também se servia, precisasse né? Eu passei servir. por essa fase Mas também. ia fazer pagamentos, ia a bancos. Naquele tempo, a evolução do sistema bancário não era tão desenvolvida como é Exatamente, hoje, né? Então você tinha que preencher o papelzinho e pagar e tal, pagar a conta de luz do doutor Pinheiro, ia lá pagar a conta É de isso. luz dele. Mas conferia muito. Tive a felicidade de trabalhar do lado da Maria de Lourdes, que era secretária do Rubens Gomes de Souza, e ele redigia os pareceres dele e ela datilografava e eu fazia um tipo de uma primeira revisão. E aquilo me fez Nossa, aprender é uma fonte muitas. inesgotável, né? Nossa Senhora, esse era um homem universal, né? O que ele conhecia de direito e de outras ciências era impressionante. E assim foi. E como o Brasil se desenvolveu muito nessa década de 70, isso fez com que o nosso escritório, que nós acabamos, eu saí com um grupo do Pinheiro Neto, né, em 72, nós formamos o escritório que é hoje o Machado Meia. E não foi difícil, porque havia uma solicitação muito grande, uma demanda muito grande por serviços jurídicos. E isso fez com que o escritório, no começo, conseguisse firmar as suas bases e estruturar a sua vida para crescer posteriormente. E enfrentar uma década terrível, que foi a década de 80, Pois é. foi a década perdida. O telefone não tocava, não vinha nenhuma consulta de lugar nenhum. Era só Havia, briga contra o Estado e olhe lá, né? só impostos, né? A parte fiscal É, continuava existindo. O contencioso fiscal foi sempre muito bom, né? E continua sendo, exatamente. e promete ser melhor com Pois essa é. reforma tributária, né? Enfim, foi uma experiência importante e num ambiente que favoreceu o nosso crescimento. Se nós tivéssemos, talvez, formado o escritório em 80, as dificuldades seriam Seriam muito outras. grandes. Nós fizemos em 70. Em 70 havia uma liquidez absurda no comércio internacional, todo mundo com dinheiro e o Brasil pagando juros bons. Então, as operações de empréstimo, financiamento, foram muito ativas nessa ocasião no Brasil e nós atuávamos nessa área. Isso favoreceu bastante o escritório. O que eu acho até depois a gente acho que até tem similaridades quando a gente pega tem estabilização do real e depois aquele começo dos 2000 que vem o Lula 1, né, que tem aquela expansão da bolsa que também aí tem de certa maneira sai muito negócio podendo ser feito. Mas o que acho que eu vejo e acho que até ali a gente viu também muitos escritórios nascerem e crescerem, né? Mas o que acho que é muito interessante e muito único, né? Acho que a experiência é porque, ainda que houvessem alguns escritórios grandes,
Vocês estavam nadando num mar novo, né? A questão de estruturar, né, um escritório. É, Hoje é, pega-se o próprio exemplo do escritório que os senhores foram fazendo os exemplos, os senhores e seus sócios, para o futuro, né? Então, hoje, de alguma maneira, o modelo está pronto, né? A gente é, vê, já sabe como montar, remunerar, incentivar, isso, etc. e tal. isso. É. Agora, o que eu acho que é muito, até pelo senhor colocando essa passagem, e até pela atuação num escritório grande como o do senhor, e a sua história que casou com trabalho, ter atuação institucional também e atuação pública, o senhor acha que pode olhar tanto o Brasil do ponto de vista do desenvolvimento da sociedade, da economia, e também a mudança do judiciário, né? Nesse tempo todo, como as coisas, a relação Hum, vamos dizer, do cidadão com o judiciário, a forma que o judiciário foi mudando, né? hum, E acho que pós 88 a gente tem uma mudança muito grande na justiça, né? No sim, acesso à justiça e na forma que o é, judiciário começa a se estruturar, né? sem dúvida. E um grande responsável por isso você conheceu, que foi o doutor Márcio Tomás Bastos, né? Ele fez uma boa reforma judiciária. E o judiciário cresceu muito. Eu sou do tempo do Tribunal de Alçada, Tribunal de Justiça. Depois se uniram, formaram o maior tribunal do mundo, né? Que é o Exatamente. nosso TJão, né? TJ. Enfim, o que a gente fica sempre tentando descobrir as razões é porque o Poder Judiciário é ineficiente. Né? Eu acho que no começo a ineficiência se explicava porque os próprios juízes, desembargadores, eles queriam cuidar da gestão do seu próprio negócio, né? Uhum. Chamar de negócio, mas enfim, da sua atividade Atividade. jurisdicional. E eles não estavam preparados para isso. Né? Eu me lembro, numa ocasião, foi quando, antes de eu me tornar secretário de Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo estava querendo fazer a sua informatização. E escolheram um sistema absolutamente obsoleto e investiram nisso, né? Sabendo que aquilo não ia funcionar. Tá. Né? Ah, ah, e aí a crítica, né? O próprio governo do estado, o Fleury, era o governador na ocasião, formou uma comissão para discutir essa informatização do Poder Judiciário. E foi uma luta para nós convencermos os desembargadores, na ocasião, para adotar sistemas novos, sistemas que estavam evoluindo no mundo inteiro. Isso demorou algum tempo, custou algum recurso do Estado e mostrou a ineficiência quando eles próprios querem dirigir a sua atividade. Essa crítica eu faço a nós próprios, Claro. advogados nos grandes escritórios. Nós não devemos cuidar da gestão e da administração nossa. Né? Há técnicos especialistas em recursos humanos, em informática, até em desenvolvimento de negócios, que não é a nossa área, nós somos advogados. Então, o ideal é que se entenda que há profissionais melhor preparados para cuidar dessas atividades. No judiciário e no Estado em geral. Né? Eu fui uma época também secretário de Segurança e eu ficava impressionado com a desorganização dos recursos humanos da Polícia Civil de São Paulo, que é uma quantidade enorme de pessoas que transitavam na cidade de um lado para o outro todos os dias. Então, a gestão de recursos humanos era mal feita, porque o cidadão que morava no extremo da cidade trabalhava no outro extremo da cidade e, e perdia 2 horas, 4 horas para esse trânsito para ir e voltar do trabalho. Então, eu iniciei um trabalho
a Polícia Militar, pedindo a eles que fizessem um melhor direcionamento dos recursos humanos da polícia, levando em consideração o local onde as pessoas moram, onde elas trabalham, para evitar esse trânsito intenso na cidade. Mas isso é uma das coisas, e tantas outras, né? Então, é preciso, para que você enfrente a dificuldade, o Brasil cresceu muito e muito rapidamente, isso afetou o judiciário. Hoje nós temos uma quantidade absurda de ações tramitando no Poder Judiciário. Exatamente. E que não tem solução, né? Não adianta. Eu outro dia estava reclamando porque eu não podia ser recebido por um ministro do STJ. Mas por quê? O meu recurso subiu, foi admitido, por que eu não posso ir lá conversar com ele? Porque não pode. E nós vimos até o exemplo que aconteceu com o Celso Moura, que foi fazer uma sustentação oral, e os ministros todos já tinham votado antes. Exatamente. Então, deixa o advogado numa posição ridícula, né? É uma pena que isso aconteça. Eu lamento profundamente. Eu acho que a dificuldade... mas eu entendo também que há uma quantidade enorme de processos. Então, como resolver esse problema? Eu acho que, mesmo que você multiplique o número de juízes, não há solução para isso. A solução seria uma redução da possibilidade de ações serem conhecidas, né? Ou serem conhecidas em várias instâncias, né? Então, acho que tem a gente tem um problema estrutural também, né, aparentemente, né? Principalmente quando a gente vê esses litígios de massa, sejam questões de consumo, e o próprio Estado, né? O Estado é o grande litigante, né? O INSS. Se você tivesse uma certa diretriz para evitar a judicialização, a porta não precisaria ser acionada aqui, né? O pessoal resolveria isso antes, né? Então, hoje a gente vê esse tipo de ações, e a gente até, eu tive outro dia uma entrevista com um advogado que lida muito com tecnologia e processos de massa. E hoje, basicamente, é assim, a IA do advogado nessa advocacia mais, vamos dizer, eles usam de volume, agora o termo é de volume, não de massa. Usa uma IA para fazer as peças, vai ter a IA para fazer a defesa e o judiciário a IA para fazer a solução. Ele falou, é esse caminho que a gente quer? Porque aí tudo bem, nós podemos ter milhões de processos e esse monte de IA vai ficar se resolvendo, mas é isso que a gente pensa que é o sistema. A gente precisa talvez ter uma ideia estrutural, né? O senhor bem falou do STJ e a questão da sustentação oral, e é uma questão que nós aqui na associação temos buscado bastante defender o direito à sustentação oral. Eu pergunto para o senhor colocou esse ponto até novamente vendo essa evolução ou a involução, né? O senhor lidou muito tempo com uma possibilidade, que a sustentação oral era algo respeitado. O direito, a possibilidade de acessar um juiz, um ministro, era algo comum. Como é que o senhor vê isso, essa mudança? E efetivamente é importante dizer o porquê da importância da sustentação oral, né? O doutor Celso até falou muito bem aqui, explicando a visão dele, que a gente precisa talvez ter esse entendimento. A importância ainda existe, o senhor acha, nesse mundo de hoje? Sem dúvida, sem dúvida. O processo geralmente é conhecido apenas pelo relator, né? Os demais juízes, em geral, desconhecem a questão específica, os fatos, né? Então, uma sustentação oral, ela bem feita, ressaltando as questões de fato que são relevantes, pode induzir um juiz revisor a rever o julgamento, a reestudar o caso ou mudar a sua opinião, até o próprio relator. Claro. Né? Então, eu acho fundamental. Às vezes há um erro também da advocacia
em situações em que a sustentação oral, em casos que são difíceis, que a sustentação oral não vai acrescentar muita coisa, eh, insistir em que ela seja feita, né? Mas há situações em que questões de fato são relevantes, que não foram observadas na decisão recorrida e que devem ser analisadas com mais cuidado. E isso é trazido no contato com o relator, muitas vezes, e na sustentação oral, com certeza, né? Eu vou citar a frase de um amigo meu, que não é advogado, mas que se presta muito a pessoas da minha idade, quando vem a realidade de hoje, né? A dificuldade que você tem em fazer as coisas. Ele diz, eu dou graças a Deus, diz ele, de ter nascido antigamente. É, pelo menos passou um bom tempo, né? Naquele tempo a gente tinha, eu me lembro até quando houve um caso que eu fui pedir uma reunião com o ministro Peluso. Peluso. E aí cheguei lá, para minha surpresa, ele tinha convocado o advogado da outra parte. Ah, tudo bem. Sem problemas. Era o Namor Bulhões. E não tive nenhum problema, conheço o colega, ótima pessoa. Então, o que eu vim aqui falar está escrito, está nos autos. E acabou fizemos uma sustentação oral ali, ele e eu. Pronto. O ministro julgou com um melhor conhecimento da questão, né? Pois é. Enfim, mas isso era possível. Hoje o volume, né, a quantidade de coisas abarrota o Poder Judiciário, abafa os ministros, desespera os ministros. Exatamente. E eu não sei como resolver. Alguns casos eu sei. Por exemplo, competência para propor ações perante o Supremo Tribunal Federal, né? É um absurdo que em todos os casos discutidos no Congresso Nacional, sim, aquele partido que perde no Congresso leva leva a jurisdição, judicializa a questão. É um absurdo isso. Você vê, eu não imagino que os Estados Unidos seja um país menos complexo que nós. Acho que, pelo tamanho deles, devem ser mais complexos. E, no entanto, a Suprema Corte americana funciona com tranquilidade, conhecendo poucos casos, os mais relevantes, né? Aqui não, se conhece tudo. Isso é impraticável, gente. A gente tem, às vezes, até é algo muito complicado mexer com isso e até a definição, mas, por exemplo, menos habeas corpus, né? De alguma maneira, ter alguma forma disso ser analisado. Habeas corpus, tudo bem. Mas isso que acaba criando um volume que muitos ministros reclamam, que talvez regimentalmente pudesse ter alguma forma também de tratar melhor, né? Mas o que o senhor coloca até uma questão, essa cultura, né, nos partidos de o não perder. Parece um pouco o que se faz com a arbitragem hoje, né? Que sempre vão ao judiciário, não resolve, não para, né? Aliás, a arbitragem é uma solução maravilhosa. Sem dúvida. Eu acho algo que nós precisamos incentivar cada vez mais. Ela funciona bem. Eu próprio participo de algumas câmaras arbitrais e vejo com o cuidado com que as decisões são feitas, né? E o número de decisões que vai para a ação anulatória é muito pequeno. Muito pequeno, né? muito pequeno. Né? É menos de 3%. E o que é procedente é ínfimo, quase nada. Porque até o judiciário tem uma postura, falando aqui muito favorável. Muito favorável. Vocês optou pela arbitragem, aqui não é para ser instância de revisão, né? Aliás, até os advogados, né, nessa hora precisam ter consciência, porque ao também não admitirem a decisão e quererem questionar, eles estão
talvez tirando crédito, né, a É segurança verdade. no É procedimento verdade. arbitral, Às né. vezes eles são pressionados pelo cliente Cliente, também a exata fazer a gente isso. estamos aqui, É, não sabemos como são as é circunstâncias, né. verdade. Até por falar em segurança, doutor Merck, eu acho que casa um pouco com o que a gente veio falando, e eu penso que o senhor é um observador por ter ficado tanto tempo em um escritório que atua em todas as áreas. Então, o senhor tinha a possibilidade de olhar o campo do negócio, o mundo dos negócios e o mundo do judiciário. Hum. E, posteriormente, o senhor, de atividade pública, está em conselhos de empresa, etc. e tal. Segurança jurídica. A gente hoje tem essa, é mais ou menos como um lugar comum que todo mundo fala, estamos num momento de, o Brasil vive em insegurança jurídica, há uma insegurança jurídica, isso é falado em todo canto. O senhor acha que isso sempre foi assim? Piorou? Melhorou? Como é que o senhor analisa isso no tempo Bom, aqui? uma visão muito geral, né? Desde o começo. Eu me lembro que eu viajava, eu estou falando de final da década de 70, começo de 80, eu viajava para contar para as pessoas o que era o Brasil. Que a capital não era Buenos Aires, e nós falávamos português, e que havia um sistema jurídico funcionando, havia segurança jurídica, havia uma Constituição e tal. O mundo desconhecia o Brasil, literalmente. Hoje não é verdade. Hoje o mundo conhece muito bem o Brasil. E a questão de insegurança é avaliada e é precificada. Sem Então, dúvida. quanto menos segurança nós tivermos, mais despesa nós teremos, mais custo nós teremos. Quanto mais segurança, Menos custo. menos custo. Então, no fundo é isso. O investidor é uma pessoa fria. Ele vai avaliar o risco que ele tem. É uma pena que, em alguns casos, as decisões não tenham favorecido isso. Decisões equivocadas, e que as pessoas não prestam atenção para a repercussão disso. Mas é importante que nós tenhamos uma obediência, obediência canina, né? A validade dos contratos, por exemplo, na área de negócios, é preciso que isso seja respeitado sempre. Quando você começa a introduzir conceitos imprecisos, como a função social do contrato, isso cria uma dificuldade intensa. Qual é a função social do Exatamente. contrato? Né? Então, deixa ao arbítrio de um julgador avaliar qual é a função social do contrato exato. naquele caso. Né? Então, você vai para um julgador em determinados estados do Brasil, não vou mencionar os nomes aqui, você não sabe o que vai sair de lá. Né? Exatamente. Então, o risco é enorme. Enorme. E os investimentos em vários locais do Brasil, principalmente em mineração, por exemplo, agora, né? As terras raras. Terras raras, descobriram né? que as terras são raras também. E esses investimentos são investimentos de largo prazo, né? Quer dizer, você começa a investir hoje para começar a vender coisas, a realizar recursos 6, 8 anos depois. Exato, super longo. Então, segurança jurídica é fundamental. Ela parte de cima, né? Eu acho que o Supremo tem que dar o tom, tem que dar a certeza. Parte de cima o exemplo, né? E é fundamental que o Supremo entenda a sua grande responsabilidade nessa área. Né? Hoje nós temos um novo presidente que é um civilista. Civilista, exatamente, o Fachin. E é um civilista que tem muito conhecimento e entende bem desse assunto. Espero que ele
consiga imprimir uma orientação pacificadora Exato. e com mais segurança para as relações de negócio no Brasil. Exatamente. Eu queria saber como é que o senhor fazia para explicar para um alemão, aliás, até hoje, né, o que que é um precatório, né? É um precatório que ainda é é uma dívida do Estado que não é paga, né? Não sabemos quando pagamos. Esse eu acho que é um É, belo, é uma bela dificuldade, né? é verdade. Ai, ai, ai. É verdade. Mas Mas não paga mesmo? não Não, não paga, não paga. paga. É o Estado, transitor julgado. Pois é, né? Mas não paga. É, Mas até essa história da segurança, né? O empresário tem aquela visão, né? Que o empresário prefere. A decisão pode ser ruim ou boa, mas ele prefere ter a decisão, né? Que seja isso. E saber sim, lidar sem com ela dúvida. e que ela não vai Definir, né? definida, né? Que ela não vai voltar, virar É. daqui 2, 3 meses. Isso na área tributária é importantíssimo, né? Porque ele tem que avaliar o custo da operação dele. E se esse custo varia ao sabor de cada governo, é um terrível para ele, né? Exatamente, é. E, de novo, eu tô insistindo, tô tentando coletar para o senhor essas impressões. Eu acho importante a gente sempre olhar um pouco a evolução. A advocacia hoje, pessoa começando a advogar, atuando, o senhor acha que é mais difícil, mais fácil? Como que tem que se portar para como olhar, né? Essa diferença do antes e o do hoje aqui. Olha, essa é uma opinião pessoal minha. Eu E posso estar que é errado, posso estar importantíssima. enganado, mas eu acho que o exercício da profissão hoje é muito mais difícil do que foi na era que eu comecei, né? A concorrência é muito grande. Do lado positivo, você tem profissionais muito bem formados, né? Sem dúvida. Hoje existe um grupo de jovens que me impressiona muito a formação acadêmica, a formação técnica deles. Jovens que já escreveram teses, que já são doutores, muito cedo Muito cedo, na exatamente. profissão, né? E, mas a situação, hoje, particularmente agora, é uma situação difícil no mundo inteiro. Todas as cadeias produtivas estão sendo reconstruídas, né? E o Brasil não deixou de ser um dos melhores investimentos para o investidor estrangeiro, como foi em alguns momentos da nossa história. Hoje já é mais difícil conseguir alguém apenas para olhar o Brasil, sabe? Olha, Exatamente. eu quero investir nessa área, eu quero me comprometer com isso, eu quero me associar a um grupo brasileiro. É mais difícil isso. A advocacia contenciosa no Brasil, a minha visão é que é a que mais atrai o profissional hoje, né? A advocacia consultiva, pouca gente se interessa muito por isso, né? Por quê? Porque a advocacia contenciosa, seja tributária, seja civil, trabalhista, ela rende mais em menor prazo de tempo. Ao passo que a consultiva, a competição é maior e ela rende menos. E é mais difícil porque não há um número muito grande de investidores vindo e começando ou realizando negócios no país. Então, hoje a advocacia é mais difícil do que era antes e vai se tornar cada vez mais difícil, porque agora você tem que botar na composição dessa história toda a inteligência artificial, né? Em que medida a inteligência artificial vai poder ser usada, preservando a confidencialidade, em que medida ela pode ser utilizada com segurança, porque também
a máquina alucina, né? Tem Exato. os delírios dela. É. Então, é uma componente que até você vê entrevistas de pessoas envolvidas na área e que reconhecem. Né? Nós mesmos conhecemos a área, não sabemos o que vai acontecer. Eles falam Né? em um mês muda tudo que foi falado, Isso né? aí. É, é interessante que eu acho que tem que a gente vive hoje, né? Porque, e acho que nesse aspecto, eu tô há 25 anos no mercado, vamos falar, mais ou menos por aí. Eu acho que da época do senhor para mim, não mudou certas questões, como por exemplo, a gente tinha uma grande, acho que eu tinha o que tornava um advogado assim, um profissional, tinha um tremendo diferencial que era o acesso à informação, né? O acesso à informação era difícil, porque a lei, a gente precisava assinar uma lex, né? Ou ir na biblioteca. Então, acessar a informação, quem tinha acesso à informação já estava muito à frente do resto. E isso acho que foi mais ou menos um ativo base, assim, nessa fase. Depois a gente começa a viver essa fase da hiperinformação, né? Então a informação é comoditizada hoje, todo mundo tem, e a grande inteligência hoje é o que fazer com a informação, né? Acho que Como selecionar. o que o senhor falou, a máquina te dá tudo, mas ela alucina. Você dá uma tarefa para ela, ela inventa jurisprudência, Opa! né? E com um número, Com número, com muita sofisticado, sofisticação. né? Ela passou a ter toda essa sofisticação, né? Então, acho que esse vai ser o grande desafio, né? O que fazer com tudo isso. E eu concordo com o senhor. Eu acho que hoje é mais difícil. Mas a minha recomendação, se você quiser, É o Leonardo, que mais a gente não, quer aqui, doutor Meyer. não é para você, porque com você eu aprendo muito. Mas para os jovens é o seguinte: o trabalho, o conhecimento, a dedicação são fundamentais. Né? Se você, advogado ou advogada, sente que tem disposição, que tem vontade, que essa é a atividade que você gostaria de fazer na sua vida, dedique-se a ela com empenho, com integridade, com dedicação, com entusiasmo. Mesmo que as dificuldades aparecem para todo mundo. Claro. Né? Os médicos têm problemas, os engenheiros têm problemas, os arquitetos mais ainda. Então, eu tenho uma filha que é artista, imagina, coitada. Ela pena. A instabilidade é ínsita, né? É total, absoluta. Né? Então, esse é porque o resultado positivo vem. Pode demorar um pouco, mas vem. Então, é trabalhar com entusiasmo, é trabalhar com dedicação, é acreditar naquilo e fazer com integridade também. Respeitando as normas éticas, né, da profissão. Nossa profissão é maravilhosa. Eu, se tivesse que voltar e fazer tudo de novo, continuaria fazendo a mesma coisa. Acho a advocacia uma atividade que te abre um espectro enorme para você atuar onde você quiser. Exatamente. E achar importante. Né? Exatamente. Então, e talvez isso, né? Num mundo que dizem que o que a gente vai mais precisar ter é flexibilidade, talvez a advocacia seja realmente essa ferramenta que você consegue transitar em vários meios, né? E a gente sempre lembra aqui, doutor, mas eu costumo lembrar, e acho que o senhor é um exemplo. A gente fala que a advocacia não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. É uma maratona. A gente precisa chegar e chegar bem, né? Eu tô quase 80 anos, estou trabalhando. Está correndo aí, né? Está na maratona. É isso. É isso que a gente precisa. Doutor Mério, eu queria aqui eu peço muito aqui para todos que passam aqui, que tiveram essa atuação em instituições, para falar um pouco sobre a importância do associativismo, né? Que parece que hoje há uma sensação, principalmente quando a gente fala com os mais jovens, de ter se perdido um pouco essa noção da importância do associativismo, né? Da necessidade da sociedade civil
atuar, a importância da sociedade civil. Até eu brinco muito aqui que se fala demais em Estado menor, a gente podia também começar a falar um pouco mais de sociedade civil maior. Uhum. E falando aqui, óbvio, estamos aqui na ASP, e o senhor é um exemplo, o senhor foi presidente da ASP, ajudou a fundar o CESA, integra o IASP, participou de várias associações. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa visão da importância do associativismo para a construção da sociedade e para o profissional advogado, aqui para o jovem advogado, para ele talvez beber um pouco e sair um pouco essa crença que hoje parece que existe, que a gente pega o celular e com o Twitter a gente resolve o mundo, né? Horrível isso. Horrível isso. É, olha, eu posso dar o meu testemunho, né? Eu fui 9 anos e meio, eu participei do conselho da associação. Esse meio não é contra o regulamento hoje, né? Mas na época podia ser. Então, perfeito. É. eu fui 9 anos e meio do conselho da ordem. Eu fui, acho que, um tanto do conselho do IASP. E sou até hoje do CESA, que foi fundado por um grupo de pessoas e eu estava junto deles. Então, os meus grandes amigos hoje são pessoas que eu conheci ao longo dessa carreira, pelo fato de eu participar desses órgãos associativos. E isso é uma riqueza. Acreditem, se vocês chegarem aos 80 anos, vocês vão perceber que um dos grandes valores que a gente tem na vida são os amigos que a gente tem. Porque eles viveram a sua época, eles viveram as suas dificuldades, eles superaram os seus problemas, eles entendem você, eles são companheiros, né? Homens e mulheres. E o associativismo, né? Às vezes eu tenho uma trava-língua aí para falar isso, é fundamental. Fundamental. Você se isolar sozinho, de você e uma telinha, as chances de você cair em depressão são enormes, né? O diálogo, a conversa é fundamental, é importantíssimo. Eu vou dar um exemplo muito corriqueiro. Hoje eu peguei um táxi para vir aqui a sua entrevista. E o motorista nasceu em 1939, ele tem 85 anos. Falou o tempo todo. Nunca foi a Portugal e descreveu para mim o trajeto de Cascais até o norte de Portugal, né? Porque ele estuda e ele conversa e ele fala. A conversa é fundamental para a vida do cidadão, para a vida da pessoa em sociedade. Então, se você ficar na frente de uma telinha, você vai receber um número absurdo de informações, você não vai saber processar tudo isso e vai se sentir deprimido, você não vai conseguir se realizar pessoalmente. Então, vai cair em depressão. A conversa, o discurso, a companhia ajudam você na sua vida pessoal, ajudam você na sua profissão. Me ajudaram. Eu aprendi muito com todos os nossos companheiros aqui na associação. Nossa, discutindo-se problemas interessantíssimos aqui. A gente ouvia opiniões tão diferentes, mudava de opinião e reestudava, repensava aquela questão. Na ordem também, já aí uma questão mais política, a política da profissão também é importante, né? Claro. Te ensina a transitar um pouco politicamente nos ambientes. O IASP trazia o conhecimento dos advogados e dos juízes também, de membros do Ministério Público, né, que ajudam muito essa família jurídica que, em alguns momentos, ela se critica, né? Mas ela é importante para completar
a sua formação jurídica. Então, eu estimularia muito aos jovens que se associassem. Novas perspectivas são abertas num contato de pessoas, né? Quantas oportunidades na vida eu tive que foram fruto de contatos que eu tive na associação, na ordem, no instituto, no César. Exatamente. Eu me lembro de um congresso do César, uma reunião do César, na verdade, que foi feita na Argentina, acho que em Buenos Aires. E nós todos, concorrentes, nos abraçávamos, saíamos juntos, fazíamos programas juntos. Os argentinos ficavam olhando e falavam, nossa, nós aqui nem não somos capazes de tirar uma fotografia junto com um concorrente. Concorrente, é inimigo, né? Nós olhamos os concorrentes como inimigos. Hoje os meus maiores amigos são todos grandes concorrentes que eu tive durante a minha vida. Por que isso? Porque é importante. O relacionamento humano, ele mantém você ativo, vivo, todas as suas capacidades intelectuais funcionando. Exatamente. E é o que o senhor bem falou, até citando o exemplo do IASP, aqui quando fala do concorrente no fim, nós somos essa família jurídica aqui, que estamos todo mundo no mesmo barco, né? Precisamos nos ajudar e tentar melhorar esse sistema, né? É engraçado porque os membros do Ministério Público e os juízes, que são são advogados e adoram a advocacia. Exatamente, é perder tempo, né? Perder tempo. Muito bom. Turmer, agradeço demais aqui, o tempo passou muito rápido, a conversa foi excelente, acho que a gente conseguiu abordar um pouquinho de cada tema importante e passar esse flash dessa evolução da sociedade brasileira e da própria advocacia, aqui das instituições, afinal. Doutor Mer, eu agradeço muito, muitíssimo obrigado mesmo. Muito obrigado, Leonardo. Quem agradece aqui sou eu por essa oportunidade de estar conversando com você aqui e com todos os queridos associados da ASP. Muito bem, doutor Mer. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos. Até a próxima.